Isaías capítulo 64. Oh, que tu rasgasses os céus, que descesses para que os montes pudessem se derreter diante da tua presença. Como quando o fogo derretedor queima, o fogo fez as águas ferverem, para fazer teu nome conhecido aos teus adversários, para que as nações possam tremer à tua presença. Quando tu fizeste coisas terríveis, as quais nós não esperávamos. Tu desceste, os montes se derreteram diante da tua presença. Porque desde o início do mundo, homens não têm ouvido, nem percebido pelo ouvido, nem tem o olho visto, ó Deus, além de ti, o que ele tem preparado para aquele que espera por ele. Tu te encontras com aquele que se regozija e opera justiça, aquele que se lembra de ti em teus caminhos. Eis que tu estás furioso, porque nós temos pecado. Nos pecados temos estado longo tempo, e poderemos ser salvos? Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos. E todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos tem arrastado. E não há ninguém que invoque teu nome, que comova a si mesmo a agarrar-se a ti, porque tu tens escondido tua face de nós e nos tem consumido, por causa de nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro e tu nosso oleiro, e nós todos somos o trabalho de tua mão. Não estejas furioso excessivamente, ó Senhor, nem lembres iniquidade para sempre. Observa, veja, nós te suplicamos, nós somos todos teu povo. Tuas santas cidades estão um deserto, Sião está um deserto, Jerusalém, uma desolação. Nossa santa e nossa linda casa, onde nossos pais te louvaram, está completamente consumida pelo fogo, e todas as nossas coisas agradáveis estão devastadas. Irás tu abster-te destas coisas, ó Senhor? Manter-te-ás calado e afligir-nos-ás excessivamente? Isaías 65. Deus promete ouvir a oração e conceder bênçãos aos seus servos. Eu sou buscado daqueles que não perguntaram por mim. Eu sou achado daqueles que não me buscaram. Eu disse, eis-me aqui, para uma nação que não invocava meu nome. Eu tenho estendido minhas mãos todo o dia para um povo rebelde, o qual anda em um caminho que não era bom, após seus próprios pensamentos. Um povo que me provoca a ira continuamente diante da minha face, que sacrifica em jardins e queima incenso sobre altares de tijolo, que permanecem entre as sepulturas e alojam-se dentro de jazigos, que comem carne de porco e caldo de abomináveis coisas está dentro das suas vasilhas. Que diz, retira-te, não te aproximes de mim, porquanto eu sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça em meu nariz, um fogo que queima todo o dia. Eis que isto é escrito perante mim. Eu não ficarei calado, porém eu irei retribuirei em seu próprio seio. Vossas iniquidades e as iniquidades de vossos pais juntamente, diz o Senhor, os quais têm queimado incenso sobre os montes e me blasfemado sobre as colinas. Portanto, eu retribuirei suas obras passadas em seu próprio seio. Assim diz o Senhor, como quando o vinho novo é encontrado no cacho de uvas e alguém diz, não o destrua, para uma bênção ele existe. Assim farei eu por amor de meus servos,
para que eu não possa destruí-los todos. E eu produzirei uma semente proveniente de Jacó e proveniente de Judá, um herdeiro dos meus montes, e meu eleito a herdará, e meus servos habitarão lá. E Saron será um aprisco de rebanhos, e o vale de Acor um lugar para os rebanhos reclinarem-se nele, para meu povo que me tem buscado. Vós, porém, sois aqueles que abandonaram o Senhor, que esqueceram meu santo monte, que preparam uma mesa para aquele grupo e que fornece a libação para aquele número de pessoas. Portanto, eu vos irei numerar para a espada, e entregar-vos-eis todos para a matança, porque quando eu chamei, vós não respondestes. Quando eu falei, vós não ouvistes. Porém, fizestes mal perante os meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tenho prazer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que meus servos comerão, porém vós estareis famintos. Eis que meus servos beberão, mas vós estareis sedentos. Eis que meus servos regozijar-se-ão, entretanto vós sereis envergonhados. Eis que meus servos cantarão pela alegria de coração, porém vós chorareis pela tristeza de coração, e gemereis por aborrecimento de espírito. E vós deixareis vosso nome por uma maldição aos meus escolhidos, porque o Senhor Deus te matará, e chamará os servos dele por outro nome, no qual aquele que abençoa a si mesmo na terra, abençoará a si mesmo no Deus da verdade. E aquele que jura na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque os problemas passados são esquecidos, e porque eles estão escondidos de meus olhos. Porquanto, eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada, e nem virá à mente. Porém, sejais felizes e regozijai-vos para sempre naquilo que eu crio. Porquanto, eis que eu crio para Jerusalém um júbilo, e para o seu povo uma alegria. E eu regozijarei em Jerusalém, e me alegrarei em meu povo, e a voz de choro não será mais nela ouvida, nem a voz de clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado os seus dias, porque a criança morrerá com 100 anos de idade. Todavia, o pecador, tendo 100 anos de idade, estará sob maldição. E eles construirão casas, e nelas habitarão, e eles plantarão vinhas, e comerão dos seus frutos. Eles não construirão, e outro habitará. Eles não plantarão, e outro comerá. Porque, como os dias de uma árvore, são os dias do meu povo, e meu eleito desfrutará longamente do trabalho das suas mãos. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para a aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor e a sua descendência com eles. E isto acontecerá, que antes de eles chamarem, eu irei responder, e enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o novilho, e pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 66. A rejeição final dos rebeldes. Assim diz o Senhor: o céu é meu trono e a terra é meu escabelo. Onde está a casa que vós edificastes para mim? E onde está o lugar do meu descanso? Porque todas estas coisas tem feito a minha mão, e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, para este homem eu olharei,
para aquele que é pobre e de um espírito humilde, e treme diante da minha palavra. O que mata um boi é como se ele assassinasse um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como se ele cortasse o pescoço de um cão. Aquele que oferece uma oblação, como se ele oferecesse sangue de porco. Aquele que queima incenso, como se ele glorificasse um ídolo. Sim, eles têm escolhido seus próprios caminhos, e suas almas têm prazer nas abominações deles. Eu também escolherei as suas ilusões, e trarei os seus temores sobre eles. Porque quando eu chamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não ouviram. Porém fizeram o mal perante meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tive prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que te odiaram, que te expulsaram por amor do meu nome, disseram: deixa o Senhor ser glorificado. Ele, porém, surgirá para vossa alegria, e eles serão envergonhados. Uma voz de uma ruidosa insurreição desde a cidade, uma voz desde o templo, uma voz do Senhor que executa retribuição aos seus inimigos. Antes que ela entrasse em trabalho de parto, ela deu à luz. Antes que a dor lhe sobreviesse, ela deu à luz um menino. Quem tem ouvido tal coisa? Quem tem visto tais coisas? Será a terra feita para produzir em um dia? Ou nascerá uma nação? Porque assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz os seus filhos. Trarei eu até o parto e não farei nascer? Diz o Senhor. Farei eu dar à luz e fecharei o útero? Diz teu Deus. Regozijai, vós, com Jerusalém, e sejais felizes com ela, todos vós que a amais. Regozijai-vos com ela por causa da alegria, todos vós que pranteastes por ela, para que vós possais mamar e ser satisfeitos pelos seios das suas consolações, para que vós possais sugar leite e ser deleitados com a abundância da glória dela. Porque assim diz o Senhor: eis que eu irei estender sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um córrego a fluir. Então vós haveis de mamar, vós sereis carregados nos braços, e sobre os joelhos dela sereis embalados alegremente. Como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei, e vós sereis consolados em Jerusalém. E quando vós virdes isto, o vosso coração rejubilará, e vossos ossos reverdecerão como uma pastagem. E a mão do Senhor se manifestará aos seus servos, e a sua indignação sobre seus inimigos. Porquanto, eis que o Senhor virá com fogo, e com suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria e a repreensão dele com chamas de fogo. Porque pelo fogo e pela sua espada, o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins atrás de alguma árvore, no meio, comendo carne de porco, e a abominação e o camundongo serão consumidos juntamente, diz o Senhor. Porque eu conheço suas obras e seus pensamentos. Virá o dia em que eu reunirei todas as nações e línguas, e elas virão e verão minha glória. E eu colocarei um sinal entre eles e enviarei aqueles que deles escaparam às nações, para Tarsis, Pul e Lude, que entesam o arco, para Tubal e Javã, para as ilhas bem de longe, que não têm ouvido minha fama, nem têm visto minha glória. E eles anunciarão minha glória entre os gentios. E eles trarão todos os vossos irmãos para uma oferta ao Senhor, proveniente de todas as nações,
sobre cavalos e em carruagens e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, para o meu santo monte Jerusalém, diz o Senhor. Como os filhos de Israel trazem uma oferta em um vaso limpo à casa do Senhor. E eu também tomarei deles para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque, como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Desta forma, vossa semente e o vosso nome permanecerão. E acontecerá que, desde uma lua nova à outra, e desde um Shabat ao outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim, porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado, e eles serão uma repugnância para toda a carne.